tarde. Seja você muito bem-vindo aqui. Hoje nós temos um bate-papo sobre .NET, veja só. Hoje, então, nós receberemos mais um especialista aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante para você que deseja aí escalar, né, o seu ambiente e tudo mais. Então, a gente segue junto aqui por pelo menos uma hora no evento que hoje é como subir um servidor .NET em Cloud Windows. Esse é um tema muito interessante para você que deseja sair de uma hospedagem compartilhada para um servidor exclusivo. A gente vai explicar sobre isso hoje no nosso bate-papo. E também para você que possui dificuldades em configurar o .NET. Hoje você vai ficar ciente de como configurar corretamente. O nosso especialista convidado vai realizar ao vivo a demonstração de como configurar então um .NET em Cloud Windows, criando o domínio no IIS e instalando um certificado digital SSL. A gente vai apresentar também um checklist dos recursos recomendados e fundamentais para você aí na escolha de um servidor exclusivo em nuvem para .NET. Então, daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar aqui com a gente, trazendo todos esses detalhes. E falando do nosso convidado, né, hoje nós vamos receber mais uma vez aqui o especialista em soluções cloud pela TechGuru e gerente do suporte técnico na Saving Cloud, o Jefferson Miotti. Ele vai responder perguntas como: qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem em .NET? E também, quais requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Vai perder? Então, fique ligadinho que daqui a pouco a gente traz aqui todas essas perguntas e a participação do Jefferson. Um recadinho importante que na próxima semana vai acontecer um meetup pela Saving Cloud, inclusive como complemento desse aqui de hoje, que é sobre o servidor .NET. O tema vai ser como configurar um ambiente em alta disponibilidade para aplicações .NET. O link, inclusive, está aqui na nossa descrição, você já pode clicar e se inscrever para participar do próximo evento também, que é um complemento do nosso bate-papo de hoje com o Jefferson aqui, a demonstração ao vivo, tá certo? Então não vai perder, tá? Enquanto a gente não começa, é muito importante que você envie o seu boa tarde com o seu nome, a cidade de onde você está assistindo a gente, acompanhando o nosso bate-papo. Muito importante, então, mande então o seu boa tarde, o seu nome e a cidade. Lembrando também que a Saving Cloud e a TechGuru lançaram no mês passado os seus podcasts, o PodGuru e também o SavingCast. Aqui no nosso canal você pode conferir a edição do mês passado e esse mês tem mais edição. Então, nós estamos presentes também em todas as plataformas digitais de streaming. Você pode conferir o PodGuru, que é da TechGuru, e o SavingCast, o podcast da Saving Cloud, tá bom? Muito legal, importante que você aí acompanhe e prestigie também o nosso trabalho aqui. Aproveite também, se você não é um inscrito no nosso canal, já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Como eu comentei, na próxima semana tem meetup de complemento aqui sobre .NET, então já se inscreva, já deixa o seu gostei também aqui na nossa live de hoje, no nosso bate-papo, que é muito importante para esse conteúdo chegar a outras pessoas que buscam, né, por um conteúdo como este. E já falamos aqui sobre a TechGuru, né, sobre o PodGuru, mas vamos falar também que este é um evento oferecimento, né, da TechGuru, a sua plataforma tech. E para você que ainda não conhece a TechGuru, ela é uma plataforma que reúne conteúdo sobre as mais diversas aplicações, tem grupos, inclusive, de compartilhamento de informações, dúvidas e tudo mais sobre WordPress, Kubernetes, .NET agora, inclusive, Firebird, MySQL e muitas outras, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, venha fazer parte da comunidade. Aqui na descrição, inclusive, já estão disponíveis os links dos novos grupos para .NET. É só você ir lá, clicar. Tem Telegram, tem WhatsApp, tem Facebook. Acesse aí, participe e venha fazer parte dos grupos da TechGuru .NET, tá certo? A gente separou, inclusive, um videozinho aqui para você que não conhece ainda muito bem, saber um pouco mais sobre a TechGuru, a sua plataforma tech. Não conhece ainda o site da TechGuru? techguru.com.br, conheça a sua comunidade tech, fique por dentro de tudo.
Nós temos sempre conteúdos lá com atualizações sobre vários temas, as aplicações, né, inclusive que a Saving Cloud oferece, né, para os seus clientes. Então, aproveite, acesse o site techguru.com.br e confira. E se você não segue as redes sociais, está aí a oportunidade também de seguir e conferir sempre que tem conteúdo novo lá no blog e também aqui no nosso YouTube e no YouTube da TechGuru. @TechGuruOficial, todas as redes sociais, tá certo? Lembrando também, gente, que hoje tem bônus para quem está participando aqui do nosso bate-papo, que vai começar daqui a pouquinho, em minutos, com o Jefferson. Então, já fique preparado aí, pegue o bloco de notas do seu celular, pegue o bloquinho de anotação, porque tem 3 palavras-chave e vocês sabem que para resgatar com o nosso comercial, é necessário apresentar essas 3 palavras-chave que nós vamos, né, transmitindo aqui durante todo o nosso evento. Você vai anotando aí, então é muito importante que você vá acompanhando até o final do nosso bate-papo aqui para ter as 3 palavras-chave. Lembrando que tem bônus e tem bônus muito bom hoje, então, para garantir, já fica aí de olho e atento, tá certo? Então, recapitulando para você que está chegando agora e ainda não sabe sobre o que nós vamos falar aqui hoje nós vamos falar sobre como subir um servidor .NET em Cloud Windows. Esse é um tema muito interessante para você que hoje tem uma hospedagem compartilhada, mas está querendo aí migrar para um servidor exclusivo e possui dificuldades em configurar o .NET, né? O nosso especialista convidado, o Jefferson Miotti, vai realizar ao vivo a demonstração de como configurar o .NET em Cloud Windows, criando domínio no IIS e instalando um certificado digital SSL. A gente vai apresentar também um checklist dos recursos, né, recomendados e fundamentais para você, né, ter aí o seu auxílio na escolha de um servidor exclusivo e em nuvem para .NET. Então, não perca, tá certo? Mas antes da gente começar, você fica com um videozinho rapidinho de 40 segundos e já na sequência a gente tem o Jefferson aqui com a gente. Então, chega de espera, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Jefferson Miotti. Muito boa tarde, Jefferson. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo jóia, Jefferson, prazer receber você aqui hoje, tá? E para quem está acompanhando o nosso bate-papo de casa, aí do trabalho, de onde quer que você esteja, é muito importante que você já mande a sua pergunta aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ler o seu boa tarde que vocês mandaram aqui na nossa participação, na nossa interatividade do chat ao lado. Mas é muito importante também que vocês mandem a pergunta de vocês, quais as dúvidas em relação à configuração e ao servidor .NET, que durante o nosso bate-papo com o Jefferson, a gente vai respondendo aqui para você, tá certo? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo, tá certo? A gente começa então aqui com o Jefferson e ele vai demonstrar aqui a configuração do .NET em si, como configurar o servidor, vai falar um pouquinho sobre a aplicação em si, e na sequência a gente tem a nossa rodada de perguntas aqui, com perguntas para vocês e também lendo a sua interatividade. Então, Jefferson, é com você. Bom, acho que o primeiro passo que seria interessante para a gente estar apresentando até para o pessoal é como criar o ambiente propriamente que a gente vai apresentar aqui para vocês. Tá? Não é tão difícil, é algo simples. Como a gente sempre fala, o nosso painel é bem intuitivo, então você consegue fazer essas configurações, a criação do ambiente, a configuração de topologia é bem simples. Tá? Não é algo difícil de se fazer. Tá? O primeiro passo, acho que eu tenho minha tela compartilhada para apresentar para vocês, que é a parte de criação. Acho que você já conhece o nosso painel, tá? Basicamente, a gente clica nesse botão aqui, que é para criar um novo ambiente, para abrir essa janela, tá? E aí, a gente começa a criar. Tá? Então, aqui a gente, propriamente, é uma versão que roda em Windows, né? Então, o IIS roda dentro do Windows.
Então, a gente precisa criar uma VM Windows. Tá? A gente escolhe aqui, consegue escolher a configuração que ela vai subir. Tá? Então, na escala, você sempre atrela uma quantidade de vCPU atrelada a uma quantidade de memória RAM. Tá? O limite do disco, o espaço em disco que você vai ter, né? E se precisar, normalmente nesse caso a gente vai adiciona um IP público, tá? Também a gente está adicionando aqui, na demonstração de hoje, um balanceador de carga, tá? Para ser aplicado, né, a parte de SSL nessa camada de balanço. Tá? Ao invés de você precisar, às vezes, utilizar um Cloudflare, alguma coisa do tipo, que a gente vai demonstrar aqui hoje também, das duas formas, tá? Com um balanceador de carga e com apenas o Cloudflare. Tá? Então, a gente adiciona esse balanceador de carga. Ele não utiliza tanto recurso, é bem simples. Tá? Então, aqui tem um Nginx aqui dentro. Tá? A gente também precisa de um IP público. E aí, está pronta a nossa topologia, nosso desenho do ambiente. Tá? A partir daí, a gente pode clicar em criar. Ele vai criar, vai fazer toda a configuração e tudo mais. Eu não vou mostrar criando, porque é um processo que não demora, tá? Mas a gente precisa, depois que cria, atualizar o Windows. E o Windows a gente sabe que precisa de algumas atualizações, algumas coisas para ele funcionar adequadamente. Tá? Então a gente já deixou ele um ambiente pronto aqui, um desenho, tá? E aí esse aqui vai ficar para depois. Bom, após criado, né, a gente tem aqui o nosso servidor, propriamente já configurado, instalado e atualizado. Tá? Então a gente tem... E aí a gente começa a instalação do IS, né, os recursos que a gente tem. É simples, tá? Quando o Windows ele inicia, ele já cai nessa tela aqui, tá? E a partir daí é só clicando aqui nas opções. Então adicionar, remover recursos, a gente avança, pode avançar, escolhe aqui servidor web IS, adicionar recurso, próximo. Normalmente eu ativo algumas opções, mas não agora. Tá? Aqui já está tudo ativado. E aqui algumas opções dentro do IS. Tá? Você consegue ter vários tipos de configuração, vários adicionais dentro da instalação. Tá? E aí vai ficar a critério da tua aplicação, do teu .NET, o que for a necessidade dele estar rodando aqui dentro. Tá? Também é possível, algo interessante, né? Você subir um serviço FTP, tá? Para você fazer o deploy da tua aplicação, para fazer envio dos arquivos e tudo mais. É bem simples, marcou esse botão, ele já instala o serviço FTP para você fazer o deploy ali dentro do teu servidor. Tá? A partir daí a gente clica em próximo e instalar. Tá? É um processo que não demora também, mas é um tempinho, e eu acho que a gente pode deixar aqui em stand-by e a hora que terminar a gente retorna aqui. Maravilha, Jefferson. A gente vai então aqui dando, né, o alô para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo hoje nessa tarde. Tem um pessoal aqui bem bacana. Tem a Aline Vieira de Americana acompanhando o nosso bate-papo. Nós temos a Pamela Silva também de Americana. O Fernando Frei de Piracicaba. Temos o Jefferson de Jundiaí, o Iago de Difinópolis, o Fábio Vieira, diretamente do Paraguai. Temos a Larissa Moreira, também de Americana, acompanhando o nosso bate-papo de hoje com o Jefferson, que é sobre como subir um servidor .NET em Cloud Windows. Antes da gente começar a nossa rodada de perguntas, é muito importante falar para vocês que as palavras-chave do nosso bônus de hoje vai passar aqui durante o nosso bate-papo. Então já pega o bloco de notas aí do seu celular, um papelzinho para você poder anotar e poder resgatar esse bônus no final do nosso evento com o nosso comercial, que está também acompanhando ao vivo aqui o nosso bate-papo com o Jefferson e vai te atender no final do nosso meetup de hoje, tá certo? Então, Jefferson, a gente vai para a nossa rodada de perguntas de hoje, que começa com a seguinte questão. Qual a diferença de um ambiente compartilhado e exclusivo para hospedagem .NET? Um nome basicamente já fala, né? Compartilhado. Você tem, quando você utiliza uma hospedagem compartilhada, você vai estar dividindo o que um servidor tem,
com vários clientes, tá? Vamos pensar da seguinte forma: naquele momento, o teu cliente ou um outro site teve muito mais acesso que o seu e acabou prejudicando o desempenho do teu site, da tua aplicação, tá? Então, quando você parte para um ambiente exclusivo, uma VM própria, né, você não tem isso. Você somente a tua aplicação, o teu site ali está rodando dentro do IS, não tendo mais nenhuma briga de recurso ali, nenhum compartilhamento de recurso propriamente dito. Tá? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Maravilha, Jefferson. A gente segue então aqui com a nossa rodada de perguntas com mais uma pergunta que é: quais as principais vantagens de ter um ambiente .NET exclusivo? Dentre elas, tá, são várias, mas as principais é você ter propriamente um ambiente somente seu, você não tem algo compartilhado com outros clientes, somente você tem acesso àquela máquina. Então vamos pensar assim, ninguém mais consegue ver os teus arquivos, o teu banco de dados que pode estar ali também, tá? Você também ter um maior desempenho possível da tua aplicação. Quando você tem um ambiente só você não precisa ter muito recurso, e aí você consegue ter um desempenho ali excepcional somente com você exclusivo. Maravilha. O pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo hoje com o Jefferson, é muito importante, se você não é inscrito no nosso canal, que já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Também já deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo de hoje, durante o nosso bate-papo com o Jefferson, para esse conteúdo ser recomendado para outras pessoas que buscam saber um pouco mais sobre .NET, como configurar um servidor em Cloud Windows. Então, é muito importante que vocês deixe o seu gostei e se inscrevam no canal para não perder nenhum outro conteúdo. Aproveitando também, já sigam as redes sociais da Saving Cloud, tem sempre muito conteúdo lá, enfim, muitos conteúdos que você pode se informar, tem mais conhecimento, enfim. Faça parte da comunidade Saving Cloud, todas as redes sociais, @SavingCloud. A gente retorna então aqui com a nossa rodada de perguntas com o Jefferson e vamos para mais uma, que é: quais os requisitos importantes na escolha de um cloud para o .NET? Bom, os requisitos mais importantes, né, é você ter uma configuração de máquina adequada, tá, do teu servidor. Tá? Você sempre escolher uma empresa, vamos falar da gente aqui, tá? Com os diferenciais que nós temos, que é um clock de vCPU mais alto do mercado, tá? Você ter uma quantidade de memória RAM também ali adequada para a tua aplicação. Não adianta você ter uma aplicação que requisita muito acesso, muito processador, muita memória, tá? E aí você acaba esbarrando no consumo de memória RAM. Você, não vou aumentar. Sempre você ter uma configuração adequada. Também uma questão que a gente vai levantar mais para frente no próximo Meetup, talvez, que é a parte de backup. Você sempre deixar um backup num outro ambiente, tá? Então você consegue criar um storage ali, tá? Mapeia ele para fora, e aí o desempenho, quando estiver fazendo esse backup, não vai afetar a tua máquina, tá? Vai estar sendo rodado externamente. Essas são as principais. Maravilha, Jefferson. Lembrando, pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo de hoje, o Jefferson mencionou aqui, é muito importante que vocês estejam cientes que na próxima semana, no dia 19, 1h da tarde, a gente vai receber aqui o Daniel Guidolin, que é diretor de tecnologia aqui na Saving Cloud, para participar do evento que também vai falar sobre aplicação .NET. O link para se inscrever está aqui na nossa descrição, você pode clicar e já se inscrever para participar e não perder o próximo evento. Lembrando também que além do bônus de hoje, tem bônus na semana que vem, então você se inscrevendo aí e participando, você também já pode garantir, tá certo? A gente segue aqui então com mais... o pessoal está perguntando aqui no nosso chat de hoje, inclusive tem uma pergunta sobre o nosso servidor, já vou até passar para o Jefferson responder. O Fúvio César Canducci, acho que é Canducci, ou Canducci Dias, perguntou onde fica o servidor da Saving Cloud, se fica no Brasil. Sim, a nossa estrutura, na verdade, é 100% nacional, tá? A gente trabalha hoje em 2 data centers, Ascent, então o Ascent Campinas, que é o Ascent São Paulo, e o Ascent Fortaleza, tá? Estrutura 100% nacional,
servidores de licença Enterprise Dell, então você consegue ter uma alta disponibilidade aqui com a gente tranquilo. Maravilha, então. O pessoal que está participando aqui, continue mandando as suas perguntas. O Fulvio teve a dúvida dele aqui, já foi tirado também. E, enfim, podem mandar aqui para a gente, então, a sua pergunta, que nós vamos respondendo durante o nosso bate-papo com o Jefferson na tarde dessa quinta-feira, dia 12 de maio. A gente segue, então, com a nossa quarta pergunta de hoje, que é a seguinte: devo utilizar o meu banco de dados no mesmo ambiente da aplicação? Quando a gente fala de performance, né, a gente está sempre querendo que tenha melhor desempenho, né, tanto para o banco de dados quanto para a aplicação. E quando a gente coloca as duas coisas no mesmo servidor, pode acontecer de você ter uma perda de desempenho, tá? Ou o contrário, você acaba tendo que colocar mais recursos na tua VM, sendo que você estivesse rodando separado, tá? Rodando em 2 servidores distintos, você consegue ter um desempenho melhor, tá? Com uma configuração menor. Então, vamos pensar, você tem uma VM aqui, Windows, tá? Rodando o IS no ambiente, tá? E um outro ambiente com banco de dados, exemplo, MySQL ou um SQL Server, tá? Que é mais comum para esse tipo de aplicação. Você tem um outro servidor, tá? Os dois se comunicam por rede privada, aqui com a gente em alta disponibilidade, tá? Velocidade de 10 GB. E você não tem essa briga de recursos. Então, quando o banco de dados precisa de recurso, ele vai ter o servidor dele somente para isso, e quando a aplicação precisar de mais recursos devido à quantidade de acesso, ele vai estar separado e ninguém brigando com ninguém. Basicamente sim, mas sempre é melhor você rodar o banco de dados separado. Maravilha, Jefferson. Só respondendo o Fulvio, que está aqui com uma dúvida no nosso chat de hoje. Fulvio, aqui na nossa descrição tem o link do WhatsApp das nossas vendedoras do comercial, elas estão aqui. Inclusive, você pode até realizar testes na nossa plataforma. Hoje nós vamos liberar bônus aqui, então é importante que você fique de olho para poder testar e testar muito bem testado na nossa plataforma, tá? Tem o WhatsApp aqui na nossa descrição, já pode chamar as nossas meninas aqui, podem conversar com ela a respeito das suas dúvidas também, tá certo? Só retornando aqui, Jefferson, com o nosso bate-papo de hoje, nós temos mais uma pergunta, que essa aqui é a seguinte: se eu levar a minha aplicação para um servidor exclusivo, como posso fazer com os meus e-mails caso eles já estejam no mesmo domínio, Tá. Quando a gente fala de você levar uma aplicação para um ambiente cloud, tá? O serviço de e-mail ele precisa ser rodado externamente, tá? Ele precisa rodar em uma outra, um exemplo, uma hospedagem. Você pode simplesmente ter o teu ambiente, a tua aplicação IS rodando na VM aqui com a gente e contratar uma hospedagem também conosco, tá? Para você rodar os seus e-mails, tá? Então você consegue separar e-mail e aplicação. E você também consegue fazer isso utilizando DNS, tá? Você configura isso nas zonas de DNS ali do teu domínio, tá? Normalmente, o cliente acaba utilizando Cloudflare, tá? Ou na hospedagem onde você está rodando o teu e-mail, você consegue ter um serviço de DNS e ali fazer o apontamento, já está apontando os e-mails e um outro apontamento ali para a VM Windows, para a tua aplicação, tá? Mas você consegue separar isso e não perder nada, tá? Funciona muito bem. Maravilha, Jefferson. Lembrando que quem está participando aqui do nosso bate-papo de hoje, esse evento é um oferecimento da TecGuru, a sua comunidade tech. Essa comunidade que tem muito conteúdo relevante a respeito de tecnologia, aplicações, softwares, enfim, você pode conferir conteúdos blog, conteúdos que podem auxiliar você em conhecimento e ainda participar de grupos de discussão. Inclusive, os grupos .NET já estão disponíveis tanto no Facebook, WhatsApp, Telegram, e estão aqui na nossa descrição. É só você clicar e já vai estar participando desses grupos. Olha que legal. E fazer parte da nossa comunidade, enfim, compartilhar com outras pessoas que também utilizam essa ferramenta e você tirar suas dúvidas e poder compartilhar ainda mais conhecimento, know-how, enfim, tudo isso. Lembrando também que tem as redes sociais da TecGuru, que vão te avisar sempre que tiver conteúdos novos, debates, discussões, enfim, é muito importante que você vá lá também e siga a gente.
todas elas, @TecGuruOficial. A gente retorna então aqui com o Jefferson para mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo de hoje, que é a seguinte, vamos lá. Como configurar os apontamentos de DNS da aplicação de e-mails se eles estiverem separados? Tá. Como eu falei anteriormente, tá? Você consegue, numa camada de DNS, utilizando o Cloudflare, tá? Então você cria lá os apontamentos, tanto para o e-mail, que é os MX, normalmente, e o apontamento para a aplicação, apontando ou para o host ou mesmo ali para o IP público do ambiente, tá? Se você tem alguma dúvida, tá? Não consigo fazer, eu preciso trazer a aplicação. A gente consegue te auxiliar nessa configuração, tá? Então, só para chamar o suporte, a gente pega com você ali, configura e deixa tudo pronto, tá? Mas é coisa simples, você consegue apontar os IPs, tá? Ou para o Cloudflare, um exemplo, que é um gerenciador de DNS, ou até mesmo ali para a tua hospedagem de site, se você mantendo o domínio lá, você consegue apontar a aplicação rodando aqui com a gente na VM Cloud. Maravilha, pergunta respondida então. Vamos agora ver o que o pessoal está falando lá na nossa interatividade aqui. Olha, temos o Tiago Barros de São Paulo. Boa tarde, Tiago. E temos também Sim de ônibus do TI, o Edier de Fortaleza, Ceará, participando. Boa tarde para vocês. O Cleiton Humberto mandou uma pergunta para a gente, que é o seguinte: se o projeto utilizar um banco PostgreSQL, eu posso instalar o servidor na minha instância Windows ou instalo através do gerenciador da Saving Cloud? Vamos lá. Existem duas situações aqui, tá? Você consegue rodar aqui com a gente o Postgre em Linux, tá? Ele tem uma escala diferente do Windows na hora de configurar, tá? Você consegue colocar ali. Ou se você normalmente tem afinidade e prefere rodar ele em Windows, você cria uma VM Windows e ali, acessando remotamente, tá? Da forma que depois eu vou compartilhar com vocês aqui, você consegue fazer a instalação do Postgre ali dentro. E a partir dali você consegue ter o acesso, ter o banco ali com você rodando, tá? Você também essa outra situação, se você quer rodar uma tua aplicação e ela utiliza o banco Postgre, você não necessariamente precisa instalar o Postgre na VM Windows. Você pode criar um ambiente ali separado em Linux, tá, com o Postgre, e fazer a comunicação dele com o IP de rede privado, tá, entre a VM Windows e a aplicação que está rodando na VM Windows com o banco de dados ali Postgre. Tá? Você consegue também dessas duas formas. Maravilha, então, Cleiton, se ficou alguma dúvida referente ao que o nosso especialista respondeu aqui, mande o complemento para a gente. Para você que está participando do nosso bate-papo de hoje, aqui com o Jefferson, né, o nosso bate-papo de hoje, que é sobre como subir um servidor .NET em Cloud Windows, mande sua pergunta que a gente vai respondendo aqui para você, tá certo? Lembrando que se você não é um inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum outro conteúdo, tá certo? Lembrando que na próxima semana, no dia 19, tá? Quinta-feira, 1h da tarde, a gente vai receber o diretor de tecnologia da Saving Cloud, o Daniel Guidolin, que vai trazer um meetup a respeito também de aplicação .NET. É um evento complemento deste que está ocorrendo aqui hoje, então é muito importante que você já vá no link aqui, tá aqui embaixo na descrição esse link, é só você clicar aqui e já vai para o nosso formulário para se inscrever e não deixar de participar e concluir o nosso complemento aqui a respeito do .NET, tá certo? Então, já vai lá, já faz isso, já se inscreva no nosso canal, porque daí você também recebe, né, uma notificação quando tiver outro evento aqui, e também deixe o seu gostei, que é muito importante, tá certo? A gente retorna então aqui com o Jefferson. Vou até fazer uma pergunta. O nosso teste aqui já rodou ou ainda não? Já terminou, tá pronto ali para a gente terminar a outra parte da configuração. Tá certo. Vamos demonstrar então? Vamos sim. Bom, depois da VM criada, tá? Como que é feito o acesso? Você tem a opção de você acessar pelo nosso painel, onde alguns clientes acabam utilizando,
Mas o mais comum é você acessar pelo Remote Desktop da Microsoft. Tá? É simples, você coloca o IP do ambiente, ou normalmente se o teu ambiente não tiver IP público, você faz o acesso via o host, tá? Que é enviado para você na hora da finalização da criação do ambiente, tá? É enviado por e-mail, e ali você consegue começar a conectar no seu servidor. Tá? Após feito isso, eu não vou conectar porque ele já está aberto aqui, a gente pode ir lá acessar. O nosso IS está instalado, tá? Mas eu vou mostrar alguns pontos extras que normalmente pode ser necessário para a tua aplicação, tá? Depois de instalado, você pode ainda adicionar novas funções. Você consegue colocar compatibilidade com o gerenciamento do IS de versões anteriores, tá? Também a parte de .NET, que é o Net. Você consegue depois ativar aqui se foi configurado, criado a tua aplicação em 3.5 ou 4.7, tá? Então, você consegue já fazer essa ativação aqui depois de instalado. Você pode vir aqui, marca as opções e deixa tudo pronto, tá? E aí avança para fazer a instalação tranquilo. Feito isso, tá? A gente já tem aqui pronto o IS instalado dentro da VM Windows. Por padrão, ela já vem ativada esse default aqui de acesso. Tá? Então, se a gente acessar aqui, ele vai mostrar a página de padrão de acesso do IS. Tá? Aqui. E a gente vai fazer as configurações agora para estar adicionando e mostrando para vocês como faz para adicionar a tua aplicação aqui. Vem aqui, botão direito. Primeiro eu tenho que parar esse default, adicionar um novo site. A gente coloca o nome aqui, Meetup. Deixa eu só pegar os arquivos. Esse aqui é o arquivo, a pasta. Por padrão, aonde ficam salvos os arquivos, né? C2 pontos. Aqui. www.webroot. Ou root, desculpa. Ele já tem aqui. Substitui. Aí a gente precisa mapear esse diretório que a gente configurou. Então a gente vem aqui, C2 pontos, inetput. Aqui. Pronto. No caso aqui a gente vai apontar um domínio, tá? E qual que vai ser o domínio? Esse aqui que a gente criou na topologia. Então a gente pega ele lá, remove essas opções e pronto. Está configurado e criado. Tá? Vamos ver se vai aparecer. Pronto. Já está acessando. Tá? É bem simples, bem rápido mesmo, não tem nenhuma parte difícil de configurar. Tá? A gente aqui já tem, nessa topologia, instalado um balanceador de carga que está gerenciando o SSL. Então, o SSL está sendo feito aqui no balanceador de carga. Então, a gente não tem a necessidade de ter um certificado instalado dentro da VM Windows. Se a gente pegar aqui e simplesmente adicionar ele já está instalado ali o SSL. Tá? Let's Script com renovação automática dentro do nosso painel. Então, quando você adiciona os domínios para estar no balanceador de carga, ele já renova os certificados automaticamente ali. Tá? Feito isso, ok. Então a gente já está configurado. Agora a gente vai configurar um outro domínio, tá? E esse domínio não está passando, não está configurado diretamente para o balance, ele está passando direto do Cloudflare, tá? Apontando para a VM Windows aqui nesse IP, tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Ele vai dar um erro, provavelmente, porque não está configurado. O que a gente vai adicionar ele dentro
desse projeto, desse site que a gente configurou. Então, a gente vem aqui, editar associações. Está vendo que já está aquele domínio que foi criado anteriormente. Alteramos aqui para HTTPS. Tá? Antes disso, eu preciso criar um certificado. Então, aqui viemos aqui nessa opção, tá? Que é o nome do servidor, certificados do servidor. A gente vai criar um certificado autoassinado. A gente vai colocar o nome aqui de Meetup. Você pode escolher se ele é pessoal, pode deixar nessa opção. Ele está criado. Voltamos aqui no Meetup, botão direito adicionar associações, adicionamos este domínio, HTTPS, tá, que é o certificado, e selecionamos o certificado que a gente gerou anteriormente. Tá? Feito isso, pronto. Está configurado. Então a gente vem aqui. Configurado. O certificado que está rodando é o do Cloudflare. Então, se a gente passar o mouse aqui, ele vai mostrar o Cloudflare. E por que eu configurei dessa forma? Tá? Basicamente, a configuração que está ali, tá, é quando você escolhe dentro do Cloudflare a opção, o tipo de SSL, tá? A gente está marcando ali o completo, tá? Que ele tem a criptografia de ponta a ponta. Quando ele utiliza um certificado, ele utiliza o certificado do Cloudflare, tá, para receber a conexão, e o Cloudflare, até o servidor, utiliza o certificado aquele que a gente autoassinou, né, que a gente fez ali manual. Então, esse aqui é o melhor modo de você configurar o teu SSL quando utilizado a plataforma ali do Cloudflare para gerenciamento de DNS. Bom, feito isso, você já consegue ter o acesso da tua aplicação. Tá? Então, dentro do IS está funcionando os dois domínios, então a gente pode ver aqui que esse domínio é o que está rodando no Cloudflare, tá? E esse aqui é o da Gelastic. Tá? É bem simples, não é algo complicado de ser configurado. Tá? Você consegue de forma tranquila subir teu IS, fazer as configurações, adicionar novos sites. Então aqui você não tem limite. Tá? Quantos sites eu posso colocar? É limitado. Desde que aquela coisa, você saiba que a configuração que vai ter o teu servidor precisa aguentar esses sites que ali rodam, tá? As aplicações. Mas é bem simples, é bem fácil mesmo. Tá? Maravilha, então, Jefferson. A gente vai para a última pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje. Então, pessoal que está acompanhando aqui, é muito importante que, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação à configuração do servidor .NET no Cloud Windows que foi apresentado hoje aqui no nosso bate-papo com o Jefferson, já mande aqui no nosso chat, aqui durante o nosso evento, tá certo? Que daí ele vai tirando essas dúvidas no decorrer que vocês forem enviando, tá? Lembrando que nós vamos passar aqui o bônus para você daqui a alguns minutinhos, logo depois da pergunta com o Jefferson. Então, já foram 2 palavras-chave, espero que vocês tenham anotado aí. Se não anotou, volta só um pouquinho assim no vídeo que você consegue localizar essas palavras-chave, e daqui a pouco tem a terceira palavra-chave aqui também, tá certo? A gente tem também aqui algumas perguntas já que foram geradas durante o nosso bate-papo. Uma delas é referente a VMs, né? Nós temos aqui a pergunta do Fulvio, que foi a seguinte: além das VMs, vocês têm serviços Docker, Kubernetes, etc? Acho interessante falar um pouquinho sobre isso, Jefferson. Sim. Temos vários serviços além desses, tá? Além de VM, então você consegue ter aplicações rodando em containers com a gente, tá? Dockers, você consegue ter o cluster de Kubernetes, Docker Swarm, então sim, a gente tem todas essas opções, tá? Maravilha, nós temos a pergunta aqui do Fábio Vieira, que é a seguinte: o que é Cloudflare? Cloudflare é um canivete suíço, tá? Praticamente tem várias opções ali dentro, trabalha várias coisas, mas o principal, né? Ele é um gerenciador de DNS, então você consegue ter uma camada separada da tua aplicação, rodando ali o DNS. Você consegue ter uma proteção WAF também dentro dele, você consegue ter cache,
alta disponibilidade, então várias opções ali dentro do Cloudflare. Tá? Mas a função principal dele é ser um gerenciador de DNS. Perfeito. Tem mais um complemento aqui da pergunta dele, referente, ele gostaria de saber, ao criar o domínio, onde ele coloca os arquivos do projeto .NET. Se você quiser demonstrar também. Sim. Bom, vamos lá. Quando a gente adiciona o site aqui dentro do nosso IS, a gente escolhe o caminho que ele vai ficar os arquivos. Tá? Por padrão, né, ele fica em C2 pontos, imatpub, www.root. Aqui é o diretório principal, mas você pode criar vários diretórios aqui dentro para a tua aplicação, e aí você consegue mapear ela por dentro. Você consegue mapear aqui no IS. Tá? Então, a gente criou aquele diretório, teste. Então, a gente consegue apontar o domínio para cá. Tá? Existem outras formas de também fazer deploy. Você consegue pegar o arquivo, né, que normalmente ele gera um zip, e fazer o deploy de forma automática aqui dentro. Tá? Então, essa aqui é a forma mais simples, mais convencional que acaba os clientes utilizando. Tá? E aí, feito isso, está pronto. Maravilha, então. A gente vai para mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, para você que está acompanhando o nosso bate-papo hoje com o Jefferson, é muito importante que, se ainda ficou alguma dúvida, mande aqui para a gente no chat a sua dúvida, que a gente vai respondendo aqui até o final do nosso Meetup, tá certo? A próxima pergunta, então, Jefferson, é a seguinte: como instalar um certificado digital nos domínios que ficaram no servidor de aplicação? Tá. Existem duas formas de você fazer a instalação do seu certificado. Tá? Você consegue por dentro do IS, da forma que a gente mostrou, quando apontado para o IP público, tá? Ou você consegue gerar ele pela plataforma. Né? No caso, a gente demonstrou que aqui a gente tem rodando um balanceador de carga e lá dentro tem o LetScript rodando. Tá? Então, você consegue ter o deploy. No caso aqui, a gente tem um domínio com renovação automática desses certificados. Então, você pode vir aqui adicionando os domínios, domínio.com, e aí ele vai adicionando e gerando certificados. Tá? Se você tem um certificado próprio, você consegue utilizar ele também, tá? Utilizando o balanceador de carga ou mesmo dentro do IS. Tá? Então, você consegue das duas formas fazer essa instalação. Maravilha, então. A gente tem uma pergunta aqui também, complemento do Fábio, que na verdade, são duas. Ele gostaria de saber como que ele sobe o projeto dele para o servidor e também se ele consegue usar publicação por repositório. Bom, a primeira, você consegue subir tanto por FTP, quando a gente criou, a gente consegue ativar um FTP ali dentro, tá? Deixa eu ver se eu habilitei, que eu não lembro. Então, a gente consegue adicionar um usuário de FTP para você fazer o deploy, enviar os seus arquivos. Você consegue também por Git, tá? Então, você consegue configurar um GitHub ali dentro e conectar o teu repositório e fazer o deploy automático também. Então, você tem várias opções de como fazer. Maravilha. O Paulo César está fazendo a seguinte pergunta aqui para a gente. Consigo em meu servidor ter um serviço de conta de e-mail? Dentro da VM Windows, tá? Quando a gente sobe o IS, não tem um serviço de e-mail já pré-configurado nele, tá? Mas assim, o que a gente até conversou, mostrou para vocês, a melhor forma é você sempre rodar um e-mail separado, tá? Você roda numa outra camada, você pode ter um outro servidor, tá? Se você quer ter um servidor de e-mail transacional aqui com a gente, tá? Você consegue criar um ambiente ali com algum painel de controle, com um postfix ou alguma coisa do tipo, tá? A gente consegue até ajudar você a criar esse ambiente junto com você. E aí você rodar teu e-mail ali separado na tua camada, tá? Então você tem um ambiente só para a tua aplicação IS e outro ambiente para os teus e-mails,
tá? Mas consegue sim, das duas formas. Maravilha, Jefferson. Eu vou só passar o bônus aqui para o pessoal que está acompanhando e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, chegou a hora de falar do nosso bônus para o nosso evento de hoje. Então, se você tem alguma outra pergunta para fazer para o Jefferson, já aproveite e coloque aqui no nosso chat do lado, que no retorno aqui ele já vai responder, tá certo? Então, antes de falar do nosso bônus de hoje, é importante falar sobre a Saving Cloud, né? Para você que está chegando aqui e ainda não conhece como funciona o serviço da Saving Cloud, o que a gente oferece, né? A Saving Cloud, então, ela é uma empresa brasileira, tá, gente? Ela é especializada em soluções em nuvem, banco de dados, hospedagem em cloud e, diferentemente dos demais concorrentes, aqui você não precisa fechar um contrato para utilizar os nossos serviços, tá? Não tem fidelidade. A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga, onde o valor mínimo é de R$50. Então é como quando você compra um celular pré-pago, você insere um valor de crédito e utiliza até o final. Então funciona da mesma forma. E o mais legal de tudo é que esse saldo ele não expira, você utiliza realmente até o final. Outros diferenciais da Saving Cloud, além desses que eu já falei aqui, são que os nossos data centers eles ficam aqui no Brasil. Um em Campinas, né, na Ascente, e o outro em Fortaleza, lá no Ceará. O nosso atendimento também ele é todo aqui no Brasil, em português, mas a gente também está presente em toda a América Latina. A gente tem um time de primeira no nosso suporte técnico e também no comercial. Então, aqui você tem um amparo necessário para receber todos os serviços e tratar de possíveis problemas técnicos, tá bom? Dito isso, é bom dizer também, deixar claro que o bônus de hoje é exclusivo para quem está participando do nosso evento aqui de hoje. Então, a gente vai liberar o bônus aqui, inclusive, neste momento. Temos dois, inclusive. Temos o bônus 1 e o bônus 2, né? Então, vou explicar cada um deles. O bônus 1, você realiza o carregamento de R$100 e você ganha mais R$100. Então, vamos explicar certinho. Esse carregamento de R$100 você pode usar em qualquer ambiente, tá? O valor primário aí que você for fazer o carregamento. Porém, o bônus, que são os R$100 referente ao bônus 1, você pode utilizar somente para testes em servidor .NET Cloud Windows, tá certo? O bônus 2, você faz o carregamento de R$250, esse você pode utilizar em qualquer aplicação dentro da nossa plataforma, e o outro bônus, né, os R$250, você pode utilizar para testes em servidor .NET em Cloud Windows, tá certo? Lembrando que esse bônus é válido até amanhã, tá, gente? Dia 13 de maio. Então é muito importante que se você já pretende fazer o carregamento, já pretende realizar os testes, que você já converse agora mesmo com o nosso comercial. Como eu comentei desde o início do nosso bate-papo com o Jefferson aqui embaixo na descrição nós temos o link do nosso comercial, as nossas queridas vendedoras estão aqui para atender vocês, tirar todas as dúvidas em relação à nossa plataforma, como funciona a questão de consumo, de pagamento, enfim, e também a questão de teste, que você pode testar. Nós temos, inclusive, teste de 14 dias grátis, mas você fazendo esse carregamento do bônus, olha que interessante, tem funções a mais que você pode dispor da nossa plataforma. Então, é muito importante que você faça um carregamento aí, que você possa utilizar, enfim, dispor de muitas mais ferramentas para você poder, inclusive, testar o que foi dito aqui hoje pelo Jefferson na nossa plataforma, tá certo? Então, tá aqui na descrição o link do WhatsApp do comercial, é só você chamar, vão te atender rapidinho, tá certo? E lembrando que o bônus é válido somente até amanhã, sexta-feira, dia 13 de maio, tá? Outro detalhe importante, é preciso informar as palavras-chave que foram passadas aqui durante o nosso evento de hoje também, tá? Então, tem que chamar lá no comercial, o link aqui na descrição, com as 3 palavras-chave, tá? E lembrando também que esse evento é um oferecimento da Tech Guru, a sua comunidade tech. Você pode, inclusive, fazer parte dos grupos .NET. Então, aqui na nossa descrição, você pode clicar, tem WhatsApp, tem Telegram, tem Facebook. É só clicar e participar. A Tech Guru é uma comunidade de difusão, né, de conhecimento. Então, tem sempre conteúdos muito relevantes, conteúdos atuais, onde você pode participar, trocar ideias com outros desenvolvedores, empresas do setor, enfim. Lá o pessoal participa, tem debates sugeridos, você pode enviar o seu feedback sobre o uso, inclusive, das ferramentas, né, aí no mercado dispostas, e aqui no caso do .NET, né? Então, os nossos grupos estão aqui na nossa descrição, você pode ir lá, enfim, e fazer parte também, tá certo?
E nossas redes sociais são todas @TechGuruOficial. Você pode seguir também para saber quando tem conteúdo novo nas plataformas. Beleza? Combinado? As redes sociais da Saving Cloud são todas @SavingCloud. Então, sempre que tem um meetup, um conteúdo novo, enfim, a gente sempre informa por lá. Inclusive, em abril, nós fizemos o lançamento dos podcasts PodGuru, da TechGuru, e o Savingcast, da Saving Cloud. Então, estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming. Você pode procurar e ouvir também, tá certo? Ficou bem legal o resultado. É bem importante que vocês participem e ouçam, né? Prestigiem, inclusive, o nosso conteúdo, que é muito legal e importante. A gente retorna aqui, então, com o Jefferson nesse momento. Vamos ver o que tem aqui com o pessoal da nossa interatividade. Nós temos mais perguntas aqui, inclusive, Jefferson. Vamos lá, então. Nós temos o Fábio, que enviou a seguinte pergunta. As VMs Windows, eu só consigo subir em Campinas ou dá para subir em Fortaleza também, para ficar mais rápido o acesso quando vier da região? Não, você consegue subir tanto nos data centers de Campinas, tá, como no data center de Fortaleza. Então você consegue ter esse poder de escolha aonde você quer, qual região você quer subir tua VM, tá? É isso. Maravilha, então. Tem mais uma pergunta aqui dele como complemento, que são sobre os discos da VM Windows. Se são SSD, que no caso são mais performáticos. Sim, tá. A nossa estrutura, a nossa infra, né, é toda em SSD. Então você consegue ter uma melhor performance, tá? Para aplicação, banco de dados, acesso TS e tudo mais. Então a nossa infra é toda em SSD. Maravilha, Jefferson. A gente retorna então aqui para falar para o pessoal que na próxima semana a gente tem evento complemento desse aqui na Saving Cloud, tá? Nós temos mais um meetup sobre .NET, nós vamos falar inclusive como configurar um ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET, tá? Olha, é muito interessante que você que participou do nosso bate-papo de hoje com o Jefferson participe na próxima semana também. E pensando nisso, a gente deixou aqui na nossa descrição o link para você se inscrever, tá? Então você já se inscreva e não deixe de conferir mais esse conteúdo. É importante que você se inscreva no canal, porque caso você não seja notificado, vai que acontece algum problema, você pelo menos está inscrito no nosso canal e o próprio YouTube notifica você também, tá certo? Então já deixe o seu gostei aqui e se inscreva no canal para não perder esse conteúdo exclusivo da Saving Cloud na próxima semana, dia 19, tá? Quinta-feira, 13h, com o Daniel Guidolin, o nosso especialista em soluções cloud e diretor de tecnologia aqui na Saving Cloud. Jefferson, retorno aqui com você, agradecendo mais uma vez a sua participação, por dividir com o pessoal conhecimento, inclusive agradecendo o pessoal que participou da interatividade aqui hoje, foi bem bacana. E, enfim, espaço é todo seu. Nada, eu que agradeço, é sempre uma honra estar participando desses meetups, tá? Se faltou alguma coisa, pessoal, pode chamar a gente no WhatsApp, tá? A gente tem um time de consultores aqui preparados para estar auxiliando vocês nos testes e tudo mais. A nossa equipe de suporte também está aqui à disposição, sempre que precisar. Tirando as meninas do comercial, da triagem, pessoal do marketing, tá? Então a gente está sempre à disposição de vocês. Maravilha, Jefferson. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando vocês para se inscreverem no evento da semana que vem, do dia 19, que é um complemento, é a segunda parte desse evento de hoje. Então já se inscreva, o link está aqui na nossa descrição. Então não deixe de participar, tá certo? Lembrando que a nossa live vai chegando ao fim, triste, né? Para você que viu o bônus aqui, anotou as palavras-chave, não deixe de chamar o nosso comercial, o link está aqui na nossa descrição, é só você clicar e chamar, elas já vão instruir vocês sobre tudo, sobre testes, sobre valores, fazer simulações, enfim, é muito legal, vai lá, chame a gente, porque a gente dá todo o suporte necessário para você poder testar com a maior qualidade a nossa plataforma, tá certo? Lembrando que os recortes do nosso meetup de hoje fica disponível nas redes sociais e o evento inteiro, daqui a pouquinho, está na íntegra aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até semana que vem, no dia 19,
1h da tarde, no evento com o diretor de tecnologia da Saving Cloud, Daniel Guidolin, segunda parte do nosso bate-papo aqui a respeito de .NET, que é o tema Como configurar um ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Já se inscreva no link da descrição e até lá, gente. Abração.